Cristãmente. Conheça você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si próprias. Resguarde o corpo físico. Toda indisciplina pode dar serviço aos coveiros. Santifique a palavra. Entre os animais da terra, só o homem possui desenvoltura para falar. Supere o vício. Se você não domina o hábito acaba dominando você. Ajude para o bem. A luta pela conservação da posse também cria chagas e rugas. Esqueça o mal. Antes da fatalidade da morte, existe a fatalidade da vida. Entenda auxiliando. Viva o cristão de tal modo que ninguém lhe deseje a ausência. Não reclame. O próprio Senhor do Universo traça leis, mas não faz exigências. Meus irmãos, minhas irmãs, é com uma imensa alegria que mais uma vez estou aqui, a convite dessa casa tão querida, Maria de Nazaré, e eu gostaria de desejar a todos que tenham um momento de paz, de conforto, que essa palestra possa trazer a todos nós consolo diante de um momento em que todos nós vivemos nessa pandemia, né, com muitas mudanças, com muitas situações difíceis para todos. Bem, hoje nós vamos falar sobre a lei do progresso nos momentos atuais. E é importante a gente lembrar que a lei do progresso ela tem dois aspectos muito importantes. Um é o lado moral e o outro é o lado intelectual da humanidade. E, do ponto de vista intelectual, comprovadamente, ao longo de toda a nossa história, o quanto nós já evoluímos intelectualmente, com tantas mudanças ao longo dos tempos, com muitas transformações, facilitando a vida do ser humano. Porém, do ponto de vista moral, nós não estamos acompanhando na mesma velocidade as transformações intelectuais pelas quais nós estamos passando. E essa pandemia, justamente esse momento onde conseguiu, de certa forma, paralisar praticamente o mundo inteiro, né, nós podemos perceber que houve mudança do ponto de vista intelectual, com muitas transformações digitais, com muitas empresas precisando se adaptar, as pessoas precisando se adaptar a essa nova realidade para poder continuar sobrevivendo com suas atividades diárias. Ao mesmo tempo, gerou no mundo inteiro uma necessidade de demonstrar solidariedade, principalmente para aquelas pessoas que não têm como sobreviver numa situação como essa. E isso é muito importante, a gente entender como uma necessidade maior do ser humano. Hoje, o ser humano passa por uma fase de transformação, estamos em pleno século XXI, e esse século XXI, ele, segundo nos orientam os espíritos mais elevados, é um século que trará para a humanidade grandes transformações, ao ponto de talvez permitir que o planeta Terra amplie ainda mais a sua perspectiva de regeneração, deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, que é o sonho de todos nós, onde o bem se sobressaia em relação ao mal. E isso é muito relevante, porque nós, muitas vezes, queremos transformar o mundo, né? Queremos ver o mundo, na verdade, transformado, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, uma parcela muito grande de responsabilidade nisso. Porque o mundo que eu desejo, ele tem que começar por mim. Se eu desejo um mundo mais equilibrado, eu preciso ser mais equilibrado. Se eu desejo um mundo mais justo, eu preciso desenvolver a justiça. Se eu desejo um mundo mais solidário, eu preciso ser mais solidário. Então, o mundo que eu desejo
ele começa a ser construído em nós mesmos, né? E isso é muito importante, porque nós sempre fomos acostumados a transferir para o outro a responsabilidade da mudança, né? E esse vírus veio demonstrar que nós, em condições, claro, cada um dentro do seu contexto, mas todos nós fomos afetados por ele, de uma forma menor ou maior, mas todos nós fomos impactados. Independente de fronteiras, independente de raças, independente de países, independente de qualquer aspecto que poderia nos diferenciar entre humanos, né? E eu acho que aí está o nosso desafio. Como é que nós vamos sair desse movimento, desse momento em que nós vivemos? Esse talvez seja o que vai nos diferenciar daqui para frente como um planeta melhor para se viver, e mais equilibrado, mais justo, mais harmonioso. A lei do progresso, ela nos dá muita esperança, mas, ao mesmo tempo, ela nos provoca uma grande reflexão. Porque junto da lei do progresso vem a lei do trabalho. E a lei do trabalho demonstra para nós que, como eu havia falado antes, que há uma necessidade muito grande do nosso esforço pessoal, né? Daquilo que nós imprimimos às nossas vidas, aquilo que nós realmente desejamos como um bem maior, né? E a lei do progresso está intimamente ligada à lei do trabalho. E uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês é que todo movimento do trabalho, ele sendo útil, ele é trabalho, né? O trabalho não necessariamente ele está vinculado a uma atividade econômica. É claro que uma atividade econômica ela é mais do que necessária para poder justamente fazer com que, através do nosso próprio esforço, a gente possa ser remunerado por isso e automaticamente poder nos manter o nosso corpo físico, a nossa família, a nossa casa, enfim, a nossa vida. Mas, além disso, o trabalho nos traz esse sentido da utilidade, do quanto nós podemos ser úteis a nós mesmos, a nossa família e aquelas pessoas que nos cercam, né? E isso está intimamente ligado à lei do progresso, né? A gente percebe que, em algumas pessoas, a figura do progresso, muitas vezes, ela é associada à figura da riqueza, né? E muitas vezes a riqueza ela pode ser condenada por alguns. Mas o mais importante nesse sentido é reconhecer que a riqueza ela é útil quando ela é direcionada para um bem maior, para um bem comum, né? A riqueza, quando ela é direcionada única e exclusivamente para um grupo limitado de pessoas, ela passa pela figura do egoísmo, onde as pessoas querem o bem só para si. Mas quando a riqueza ela é utilizada para um bem maior, ela é extremamente importante para o progresso da humanidade, porque senão não haveriam as pesquisas científicas, o desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias, e isso faz parte da realidade do mundo, né? E isso nós precisamos entender que é perfeitamente compatível com a realidade cristã, que seja usada em prol de todos. Aí, em relação a essa questão do bem de todos, nós trazemos para reflexão a figura da ética, né? Do que vem a ser ético do ponto de vista de riqueza, de uso do progresso, de uso de tecnologias. E a ética passa pelo bem comum também, porque tudo aquilo que, de certa forma, visa o bem comum, ele é ético. Aquilo que só visa interesses individuais, particulares ou restritos a um determinado grupo, ela deixa de ser ético, porque não visa o bem comum. E uma coisa importante também para a gente compartilhar nesse estudo da noite de hoje é que nós temos, de certa forma, uma compreensão equivocada, né, de alguns movimentos, de sentimentos, né? Nós distorcemos um pouco a realidade, porque nós temos um hábito trazido de longa data, que é o hábito da comparação. Nós temos um mau hábito de nos comparar com os outros. Nós colocamos sempre as nossas vidas em comparação de forma espelhada com aquilo que nos rodeia, com as pessoas que nos rodeiam, né?
quando nós percebemos alguma pessoa que tem algo que nós não temos, essa comparação ela nos traz frustração, ela nos traz um sentimento de baixa estima, né? Ao mesmo tempo em que nós também temos um sentimento um pouco mais sólido de quando nós nos comparamos com alguém que está teoricamente abaixo de nós ou com alguma situação comparada conosco, nós nos sentimos melhores. É como se nós tivéssemos uma necessidade de nos comparar e essa comparação fosse um termômetro para saber o quanto nós já evoluímos ou não. E isso, de certa forma, nos prejudica no nosso progresso como indivíduo, porque o sentimento de comparação, ele não dá para você comparar um ser humano com o outro. Primeiro, pelas experiências que nós tivemos. Nós temos experiências distintas, nós não somos iguais, nós somos formados de espíritos ignorantes em construção, né, em vias de progresso espiritual e moral. Mas nós não podemos nos comparar, porque a realidade nossa é muito diferente da dos demais. Isso é um grande defeito. E uma das coisas que a reforma íntima nos mostra e nos propõe é justamente esse estudo de nós mesmos. Ao invés de nós nos compararmos com os outros, nós investigarmos a nós mesmos, né? Porque muitas vezes, e a psicologia também reforça muito isso, quando nós geralmente criticamos no outro ou elogiamos, é aquilo que nos falta ou aquilo que nós gostaríamos de ser. Né? Nós projetamos isso no outro, das nossas deficiências, das nossas limitações. E esse é um ponto importante, porque no momento em que nós percebemos que eu não preciso me comparar a ninguém, eu já dou o primeiro passo para o progresso. Porque moralmente eu já entendo que eu sou um ser único, exclusivo, né? Diferente de todos aqueles que me cercam. E eu começo a entender que o meu papel, né, ao invés de eu me preocupar com o que o outro está fazendo, eu percebo que eu tenho a capacidade de construir o meu destino através da minha capacidade de formar a minha vida. E nesses momentos atuais em que nós vivemos, nós percebemos que vai haver uma grande transformação na forma de se relacionar, na forma de viver entre as sociedades. Nós teremos transformações dentro do ambiente de trabalho, na linha de produção, na forma como as pessoas vão interagir comercialmente falando. Tudo isso nós temos certeza de que vai haver uma mudança. Não temos como precisar como será essa mudança de forma exata, mas ainda estamos diante do impacto dessa pandemia e, por conta disso, nós não temos como prever exatamente o que vai acontecer. Mas a mudança virá. Isso faz parte do progresso e muitas vezes a humanidade é tirada da sua zona de conforto pela espiritualidade maior, justamente para permitir que as pessoas se desenvolvam, né? E isso é um ponto importante, porque também nós, ao longo das nossas vidas, somos acostumados a essa zona de conforto, né? Caímos sempre nessa armadilha de achar que a nossa vida já está boa o suficiente, que não exige de nós nenhum esforço, né? E aí é interessante porque tem aquela parábola do sapo, né? Que muitas vezes o sapo está dentro da panela e a panela vai começando a ferver e o sapo não percebe a fervura ao ponto de só perceber quando a água está bem quente e o queima. Nós somos seres humanos, de certa forma, acostumados a isso. Nós não temos dentro de nós essa percepção, né, mais apurada quando nós temos que fazer essa mudança. As mudanças muitas vezes são impostas pela espiritualidade maior, visando justamente essa transformação, esse progresso necessário, tendo um novo degrau a ser alcançado por todos nós nessa sociedade. Nós sabíamos, antes da pandemia, que as pessoas viviam umas vidas quase que automáticas, né? Inclusive, muitas pessoas se queixando de que a velocidade com que as coisas estavam acontecendo, muitas vezes eram compreendidas ou não
de uma forma estranha, porque a gente não tinha mais o controle do nosso tempo, das nossas atividades, nós vivíamos praticamente uma grande roda viva, vamos chamar assim. E isso hoje obrigou as pessoas a parar, obrigou as pessoas a ter um movimento mais lento, e esse movimento mais lento obriga, inclusive, a convivência com si mesmo. Nessa fase de isolamento, nós fomos obrigados a conviver conosco de uma forma muito mais intensa, porque antes as pessoas, justamente sobre a desculpa, sobre o argumento de que tinham trabalho, tinham que sair, tinham que se movimentar, as pessoas passavam muito tempo sem perceber seus comportamentos, seus pensamentos e principalmente os seus sentimentos, a sua essência. E esse movimento de interrupção das atividades de muitas pessoas levou com que nós fôssemos obrigados a parar para refletir exatamente sobre o que vem acontecendo. E essa convivência conosco, muitas vezes, ela é dolorosa, porque nós vamos encontrar dentro de nós algumas necessidades de mudança, né? E a mudança, ela exige um esforço muito grande e doloroso para nós, para todos, né? Esse movimento de sair de um ponto para outro, né? Primeiro, pela compreensão, pela necessidade do entendimento, de se perceber necessitado. E isso é valioso quando você percebe que consegue fazer, né? Olhar para si mesmo, identificar as falhas, identificar os seus problemas internos e automaticamente tomar a consciência da necessidade da mudança. Isso é muito relevante. Quem consegue isso hoje de uma forma mais tranquila, larga na frente e passa a ter uma vantagem para si mesmo, né, de adaptação, de uma nova fase da vida, fica mais fácil, né, menos doloroso. Para aqueles que ainda têm dificuldade de se perceber, de se olhar e de conviver com si mesmo, o que a gente tem como contribuição são os princípios da reforma íntima, que é justamente a interpretação das suas atitudes. E é muito comum, né, nós, nesse momento, precisarmos reconhecer o seguinte: aquilo que eu estou fazendo é bom para mim? Aquilo que eu estou fazendo está sendo bom para os outros ou não? Porque no momento em que aquilo não é bom para mim e não é bom para os outros, é sinal de que eu estou indo na contramão e eu preciso mudar, né? Já é o primeiro sintoma de que eu tenho que ter uma mudança mental, né? E essa mudança mental, ela vai acontecer, né, essa conscientização, muitas vezes com muita fé, porque a fé, nesse sentido, ela ajuda você a fortalecer a sua vontade, né? A fé nesse sentido de você buscar a ajuda da espiritualidade maior para poder justamente você não precisar fazer esse movimento sozinho. Se tornaria mais pesado, mais árduo, né? E aí, através da sua fé, das orações, das preces, você consegue criar essa sintonia com a espiritualidade maior e isso torna-se um trabalho mais suave, né? E esse momento de reforma íntima vai fazer com que você saia de um cenário de zona de conforto para a construção de um mundo interior melhor para você. Isso faz parte do progresso, isso faz parte da transformação da sociedade e vai ajudar, de certa forma, você a estabelecer pequenas metas, né? A gente sabe que mudança é sempre complexa, então a gente tem que transformar metas maiores em pequenas metas, para que essas metas sejam atingíveis e, ao mesmo tempo, nos permita fortalecer a nossa vontade, né, dando-nos estímulo para continuarmos nesse processo de transformação moral e mental, pelo qual nós precisamos passar. E aí, voltando àquilo que a gente estava falando antes, que o mundo será diferente, o mundo não será depois desse processo da pandemia, inclusive é provável que ainda esse momento se estenda por mais alguns anos, por conta justamente de não termos ainda os mecanismos de controle, de defesa, como vacinas, etc., para poder fazer um controle melhor e evitar com que a doença se espalhe, continue espalhando. Então, nós teremos ainda um momento de muita necessidade de precaução e de transformação da sociedade.
né? Nós temos visto aí impactos na educação, impactos na forma de trabalhar, em forma de produção, e nós precisamos entender que esse movimento, nós precisaremos ter uma adaptabilidade, né? Nos adaptar a isso. E como fazer isso no meio do caminho, né? Como, já que nós somos pegos de surpresa? O mais importante é compreender que, quando Deus permite esse tipo de mudança, Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente possa acompanhá-la, essa mudança, né? Nós não estamos sozinhos, né? A espiritualidade maior nos ampara em todos os momentos e nos dá os caminhos. O que é importante é buscar, nesse momento, a sintonia com a espiritualidade maior. É procurar estar com o coração mais puro, com a mente mais tranquila, para que justamente as intuições, as orientações, né, as formas de aprendizado se tornem mais fáceis de serem percebidas por nós, né? Acho que as mudanças virão para o bem maior, isso é um fato. O mais importante nesse momento é ter a verdade e entender que isso vai passar, né? E é interessante mais também falar do progresso, de como o mundo, de certa forma, percebeu a importância do meio ambiente, né, da natureza, nesse momento em que a sociedade se desacelerou. Percebemos diversos movimentos da natureza, como peixes aparecendo, como a poluição diminuindo, e isso leva a crer que as pessoas começarão a buscar novos meios de viver de uma forma mais harmônica com a natureza, né? Isso é um fato. E isso é muito importante porque as empresas, essas comunidades que fazem o controle do meio ambiente, e juntamente com a sociedade, conseguem perceber que as relações de consumo vão mudar, a forma de explorar a natureza deve passar por um processo de mudanças, e isso, de certa forma, trará benefícios para todos nós. E você deve estar se perguntando, e eu com isso? Né? O que, que eu faço? Como é que eu posso interagir? Como é que eu posso interceder? O primeiro ponto que eu sugiro é uma educação ambiental. E é interessante que eu não preciso depender de ninguém para fazer isso por mim. Porque, por exemplo, a educação ambiental nasce em casa. No momento em que eu percebo que o lixo que eu produzo, ele é um lixo que eu posso gerenciá-lo. Eu posso tratar esse lixo, eu posso reaproveitar esse lixo, eu posso reciclá-lo, eu posso reutilizar as coisas, né? Então, o desperdício nesse sentido, nós como seres comuns, né, cidadãos comuns, indivíduos, nós podemos, de certa forma, contribuir. E isso, de certa forma, impacta na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, já que o exemplo ele é, talvez, o melhor meio de educar o ser humano. E é através do exemplo com que a gente se referencia em relação ao nosso procedimento, ao nosso proceder, à nossa conduta, né? Então, a educação ambiental ela vai nascer em casa, quando você passar a ter um consumo mais consciente das coisas, um reaproveitamento dos materiais, inclusive com reflexos na economia, já que, de certa forma, essa economia ela pode ser utilizada em prol da própria comunidade em que você vive, em prol da própria rua em que você mora, fazendo com que as pessoas, de forma coletiva, possam angariar recursos em cima desse material reciclado, reaproveitado. Outra coisa também que é importante, que como pessoas nós podemos fazer, é justamente mostrar como nós podemos usar isso como exemplo para os demais, né? E replicar esses movimentos, né? Compartilhar isso com as famílias, compartilhar isso com os amigos, transformar isso em algo bom, né? Isso já é uma grande contribuição, já é uma mudança na forma. O outro ponto importante é o desperdício dos próprios recursos naturais.
quando nós temos a necessidade de evitar o gasto excessivo de uma água, de uma luz, né, de um gás, quando nós muitas vezes entendemos que um movimento desse pode parecer bobo, mas se nós tivermos um consumo consciente disso, nós traremos a economia para nós, para a nossa família e, de certa forma, contribuiremos para o progresso do planeta. São pequenos gestos, como exemplos que eu estou dando, mas que servem de base para que você possa, dentro de si, encontrar elementos que possam vir a fazer parte. Mesma coisa o lixo na rua, né? Infelizmente, nós temos uma cultura ainda de serviçal muito pesada, que é achar que, pelo fato de nós termos as pessoas trabalhando na limpeza dos lugares, nós não temos o compromisso e a responsabilidade de não sujar. E isso é algo importante, porque mesmo eu sabendo que tem alguém para limpar, né, que é pago para isso, recebe por isso, mas eu não tenho a obrigação de sujar. Eu posso ajudar não sujando. Isso são detalhes, porque no momento em que eu passo a não ter mais esse hábito, esse mau hábito, eu também ajudo na transformação da sociedade, na mudança do planeta. Então, são alguns exemplos que nós podemos contribuir de forma muito simples, puramente comportamental, e que traz um progresso moral, né, e para todos nós. E é interessante porque muitas vezes a literatura espírita ela nos mostra livros onde nesses livros certos comportamentos nós admiramos. Nós entendemos que esses comportamentos são os nossos desejos, né? Cidades limpas, organizadas, tudo funciona, mas no fundo, essas cidades são construídas por nós mesmos. Então, eu não preciso chegar ao mundo espiritual para aprender esse tipo de lição. Eu posso, aqui mesmo no planeta Terra, já executar isso de forma muito humilde, muito simples, mas que isso vai dar para todos, coletivamente, um grande impacto. Nós teremos uma cidade mais limpa, uma cidade mais organizada, né? E isso pode estar acessível a todos nós. Eu não preciso depender de alguém que faça isso por mim, né? E essa referência do plano espiritual, nós já aprendemos que muitas vezes nas cidades, nas colônias espirituais, as construções também se passaram pela mudança mental de seus habitantes, né? À medida em que o mundo vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo, os espíritos vão se purificando em termos de pensamentos e sentimentos, isso vai refletindo no modo de ser e de viver das pessoas, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu acho que faz bem para essa mudança e a importância da gente perceber as relações sociais, né? O quanto nós estávamos numa roda viva, muitas vezes convivendo com muita gente, mas ao mesmo tempo não aprofundando as relações, né? Então, hoje as pessoas se queixam da falta de um abraço, da falta de um carinho, da falta de uma aproximação física, quando antes isso era muitas vezes desperdiçado, desconsiderado, as pessoas alegavam falta de tempo, e essas relações elas simplesmente eram superficiais, muito longe da necessidade humana, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos das pessoas, nós precisamos ter esse contato. E esse momento em que nós vivemos de isolamento social fez com que muita gente percebesse a importância desse contato, do abraço, né, do carinho, do afeto. Claro que, através da tecnologia, como essa que nós estamos usando agora, permite que a gente possa, de alguma maneira, chegar até as pessoas, mas a gente hoje sente saudade do contato físico. Então, eu acredito que isso também vai fazer diferença no momento em que a gente perceber que isso é algo de valor para todos nós. Isso é progresso. Isso é um progresso moral. Porque não adianta eu, intelectualmente, ser uma pessoa culta, uma pessoa sabedora de muitas normas, de muitos números, enfim, eu saiba fazer muitas coisas do ponto de vista material, mas se eu não utilizar o meu senso moral, a minha capacidade de sentir, a minha capacidade de amar,
a minha capacidade de interagir com as pessoas, isso, de certa forma, cria uma barreira em termos de progresso coletivo. Porque, além do progresso, você não vai ter o intelectual caminhando de sintonia com o moral. Esses dois têm que caminhar juntos. No momento em que esses dois caminham juntos, nós teremos uma sociedade muito mais fortalecida em termos de capacidade de solidariedade, de compaixão, de empatia, a capacidade de perceber que, enquanto o outro não for feliz, eu não consigo ser feliz também. Isso precisa estar muito forte no coração de todos nós, no pensamento, no sentido de quem realmente deseja uma sociedade melhor. E esse movimento das relações sociais, isso eu acredito que vai trazer benefícios futuros. É claro que o ser humano, no momento em que ele percebe a necessidade de estar junto, ele precisa também aprender que eu não posso estar junto se eu não respeito o indivíduo que está ali na minha frente. Ele é diferente de mim. Então, voltando ao início da palestra, quando a gente falava da capacidade que nós temos equivocadamente de se comparar uns com os outros, esse é um ponto que precisa ser tratado. Eu não preciso me comparar a ninguém. Eu posso interagir com as pessoas, respeitar o jeito delas de ser, respeitar, inclusive, as limitações que, porventura, me incomodem, mas, ao mesmo tempo, eu posso conviver muito bem com elas, né? E isso é um grande exercício de humanidade, porque muitas vezes nós recorremos aos nossos espíritos protetores, recorremos àqueles que nós temos um carinho, e nas nossas orações, muitas vezes nós pedimos ajuda, me ajude a resolver tal problema, me ajude a sair dessa situação. E é interessante que muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de pedido, em nenhum momento esses espíritos nos questionam se a gente está fazendo certo, se a gente não está indo no caminho errado. Nós não somos criticados, nós não somos apontadas as nossas falhas. Simplesmente eles ajudam porque, por uma questão, claro, de merecimento, de misericórdia divina também, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma capacidade de perceber as nossas limitações. Somos ainda pequeninos. Então, se nós temos essa capacidade de pedir, de direcionar os nossos pensamentos e as nossas preces para esses espíritos, para que eles nos ajudem, por que não, do ponto de vista material, no momento em que eu estou encarnado diante daqueles que me cercam, que são família, que são amigos, que são até adversários, inimigos, não sei, mas por que não eu não me colocar nessa condição de também eu posso ajudá-los sem criticar, sem criar uma necessidade de apontar as suas falhas? Eu simplesmente me colocar na condição de um espírito amigo que está ali para ouvir, que está para dar conselhos e que, de alguma maneira, eu mostro a minha preocupação, o meu amor com aquele ser que está ali na minha frente, né? E, claro, lembrando que toda essa relação social ela é permeada de energia. E essa energia precisa ser sincera, ela precisa ser verdadeira, ela precisa passar verdade para quem está nos ouvindo. Senão isso se perde no tempo e no espaço. Então, todo aquele que se propõe de forma verdadeira a ajudar o outro, pode até não conseguir, e aí vem outro aspecto importante também, que é o imediatismo. Nós somos seres imediatistas, a gente quer que a solução venha agora, né? A gente não tem a capacidade de perceber o tempo de maturação de cada ação que nós promovemos na vida dos outros, né? Senão a gente também mudaria super rápido, né? E a gente não muda. Vocês vejam que quantos de nós ainda estamos precisando de estímulo, precisando de apoio para fazer algumas mudanças comportamentais que a gente ainda desejou fazer e não fez. Então, da mesma forma que nós pedimos que as pessoas tenham paciência com as nossas atitudes, nós também devemos desenvolver essa mesma paciência com os demais. E isso, de certa forma, vai chegar nesse novo mundo, nesse novo momento que a humanidade virá. É claro que um momento conturbado como esse é
natural as pessoas, de certa forma, também criarem mecanismos de defesa. O ser humano, nesse ponto, ele é muito defensivo. E isso, de certa forma, é provocado pelo medo, né? O ser humano, quando está com o sentimento do medo, ele, com certeza, ele passa a ser mais agressivo, mais reativo e automaticamente, mais defensivo. Isso é natural. E o que faz com que esse ser humano perca o medo é justamente o sentimento da confiança. A confiança naquilo que ele escuta, naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está sentindo. Então, a humanidade ela precisa ser mais verdadeira nas suas relações. Isso, com certeza, vai transformar em muito para melhor, trazendo um progresso natural para todos. E esse progresso que muitos de nós trazemos para dentro da materialidade das coisas, né? Vocês vão perceber que essa questão material ela é muitas vezes consequência das nossas próprias vidas, né? A doutrina espírita nos ensina, né, que nós temos nesse mundo muitas vezes a necessidade de vivenciar papéis, né? Papéis que nos obrigam muitas vezes a vir com a riqueza ou outros com a pobreza. Mas independente dos papéis que nós estamos exercendo agora, né, fruto de uma construção passada, o mais importante é olhar para frente, né? Porque se eu também viver do passado, eu tenho um problema, porque você pode incorrer no vitimismo. E incorrer no vitimismo leva o ser humano a paralisar os seus esforços, porque eu vou estar sempre atribuindo a culpa a algo que está fora de mim, algo que já aconteceu, algo que foi, mas não o mundo presente. E esse talvez seja um momento em que nós podemos aproveitar de bom e alcançarmos um novo padrão vibratório, onde a minha responsabilidade de fato ela existe pelo que eu fiz ontem. Então hoje nós colhemos aquilo que plantamos, mas ao mesmo tempo as sementes do futuro estão em nossas mãos, fazendo o agora, o presente. Então, no momento em que eu começo a perceber isso, eu passo a ter um novo estímulo para construir uma nova etapa de nossa vida. E claro que no momento em que eu tenho o exemplo, inclusive de muitos, por exemplo, o progresso pode ser traduzido não necessariamente só pelo aspecto da riqueza, mas quantas pessoas mais humildes, através do seu intelecto, através da sua boa vontade, transformaram a vida de outras pessoas. Na Índia, por exemplo, nós vemos pessoas transformando a vida de outras com pequenos exemplos, com pequenos gestos, né? Onde foi trazido mais qualidade de vida para as mulheres, mais qualidade de vida para aquelas pessoas que sofrem de doenças físicas como catarata. Inúmeros projetos, principalmente nesses países mais pobres, fazem com que a qualidade de vida das pessoas melhore. E isso é progresso, isso faz parte do movimento da humanidade e que isso pode ser estendido para todos os cantos do planeta. Não preciso, muitas vezes, ter o recurso material. Às vezes é preciso a vontade. Isso talvez seja a grande matéria-prima que o ser humano precise para alavancar a qualidade de vida das coisas que estão ao seu redor, né? E vou fazendo um ponto importante, a capacidade que nós temos de construir coisas é inimaginável, desculpem, mas sem imaginação, é muito amplo isso, a capacidade de realizar coisas. O ser humano é muito criativo, e quando ele usa essa criatividade em prol do bem comum, ela se multiplica, porque a espiritualidade maior, ela ajuda, ela transforma, né? E trazendo um paralelo do mundo espiritual e do mundo material, nós sabemos que o mundo espiritual, em alguns estágios, eles são mais evoluídos, mas ao mesmo tempo são espelhos. Então, as inovações que nós recebemos hoje aqui são coisas que já aconteceram em algum momento lá atrás nesses orbes.
Então, é a maior prova de que a capacidade do ser humano de construir, de fazer as coisas evoluírem, é inerente, faz parte da nossa essência. O grande desafio é encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, o momento em que nós não seremos nem tão egoístas ao ponto de enxergarmos somente as nossas próprias necessidades e, ao mesmo tempo, que também a gente não seja extremamente extravagante, colocando fora muitas daquelas coisas que serviriam de utilidade para os demais. É uma visão mais solidária, uma visão mais próxima, onde a dor do outro é a nossa dor também. Enquanto eu não perceber isso, eu estarei muito distante desse progresso tão sonhado e desejado. Eu preciso colocar na rotina da gente, nas nossas vidas, a importância de ver o outro bem. O outro precisa estar bem, né? E é interessante que muitos de nós esperávamos, talvez, um movimento mundial de transformação vindo de uma guerra, vindo de algo muito diferente do que é hoje. E é interessante que a sutileza com que o Criador, que Deus dá a oportunidade da mudança, é algo tão invisível aos nossos olhos, né? Um vírus, e isso é muito interessante. O quanto nós somos pequenos, né? O quanto nós somos diminutos diante de um vírus. Ao mesmo tempo, nós somos capazes de salvar vidas. Nós somos capazes de mudar o meio que vivemos. Nós somos capazes de nos tornar pessoas melhores. Mas essa conexão com Deus, ela precisa estar em todos os nossos gestos, em todos os nossos atos. Nós precisamos entender para onde Deus quer que nós atinjamos, para onde Ele quer que nós caminhemos. Esse é um ponto também muito importante. Essa conexão com Deus, de entender o que Ele deseja das nossas vidas. E para chegarmos na fase final agora da nossa conversa, eu trago para vocês uma figura muito importante, que é a programação reencarnatória. Todos nós, quando adentramos a carne num processo reencarnatório, nós temos sempre uma programação genérica, como nos ensina Caibar Schutel, no livro Princípios da Reforma Íntima, mas também nós temos uma programação específica. Faz parte do nosso processo de aprendizado, de evolução e de progresso como espíritos. E dentro desse processo de programação geral e programação específica, nós, muitas vezes, estabelecemos metas ao reencarnar. E por conta do véu do esquecimento, isso muitas vezes acaba ficando de lado. E nós esquecemos, muitas vezes, daquilo. Quando nos deparamos com as situações, e muitas vezes delas são dolorosas, porque enquanto o ser humano não evolui pelo amor, ele é obrigado a evoluir pela dor, nós esquecemos daquilo que nós pedimos lá atrás. E aí, nesse momento, é que é importante a gente ter sempre o princípio de investigar os nossos comportamentos do hoje, né? E, ao mesmo tempo, ver que nós não podemos desencarnar da mesma forma como nós encarnamos. O ser humano ele não pode desencarnar pior ou igual de quando ele encarnou. Senão essa existência ela é colocada fora, ela é desperdiçada. E uma vida ela é tão valiosa no sentido do progresso para o espírito que toda oportunidade que nós temos, cada minuto, cada segundo que nós possamos imprimir às nossas vidas algo de bom, fazendo uma construção de nossos espíritos mais valorosos, nós estaremos progredindo e nós estaremos construindo frutos. E isso é muito importante. Por mais que a vida esteja difícil, por mais que a vida traga problemas, e isso todos nós não estamos livres, todos nós sofremos de alguma forma ou de outra, a dor sempre bate à nossa porta, isso é um fato, né? Cada um dentro do seu contexto, cada um dentro do seu momento, mas a dor ela é sempre, nesse sentido, um grande despertador de consciências. E, mais uma vez, é necessário essa percepção de que nós não podemos morrer, do ponto de vista material,
sem antes transformarmos os nossos espíritos em espíritos mais iluminados, mais amorosos, mais compreensivos, mais solidários. E isso é o nosso dever. Talvez todo esse contexto da lei de progresso venha mostrar que, por trás de toda essa complexidade, o que existe mesmo é a capacidade que o ser humano tem de ser bom. E isso é comum a todas as raças, comum a todas as crenças, comum a todos os povos. A bondade, ela é um fator determinante na qualidade do espírito. E isso, independente do papel em que nós estejamos hoje ou agora, amanhã ou depois, isso é perceptível a todos nós e altamente alcançável quando nós temos o desejo de fazer o bem, quando nós entendemos que o nosso papel no mundo é de transformar o local em que nós vivemos. Nós podemos ser luz, e aí vem o grande ponto que Jesus sempre nos ensinou: brilhe a vossa luz, e nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Isso é fato, né? E está lá no Evangelho, está lá nos ensinamentos de Jesus. Né? Todo aquele que for lá buscar o seu conhecimento, for nutrir a sua alma daqueles ensinamentos, das parábolas, nós vamos perceber que em todo momento ele mostra essa centelha divina que faz parte das nossas vidas. E para concluir o nosso encontro de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Eu sempre gosto de compartilhar porque fica uma semente no coração de todos nós. E isso mostra muito do quanto o ser humano é sensível à presença do amor. O bem maior que nós temos é através do amor. E é curioso que, na hora em que a gente coloca o amor na frente, né, fica tudo mais fácil. E é interessante que, por exemplo, o maior exemplo que nós temos de amor, né, é quando a gente quer ter o outro feliz, a gente quer ter o outro satisfeito. E é interessante que as mães representam muito isso, né, esse amor maternal de fazer tudo pelo filho. E, ao mesmo tempo, nós trazemos a figura de Maria de Nazaré, e justamente Maria de Nazaré, em muitos momentos, ela é essa mãe que cobre com seu manto todos aqueles que lhe buscam, procurando consolo, procurando conforto, procurando paz. E Bezerra de Menezes, durante muito tempo em sua vida sempre buscou Maria de Nazaré como a sua referência, principalmente nos momentos de dificuldade, não só dele, mas principalmente quando ele se deparava com algumas pessoas nas ruas precisando. E quantas vezes ele deixou nas mãos de Maria de Nazaré os cuidados de seus filhos para poder cuidar dos filhos dos outros. E tem uma cena que me marcou muito no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, quando uma de suas filhas estava doente e ele precisou ir ao morro para cuidar do filho de uma outra senhora. E a esposa disse a ele: mas a sua filha está doente. Ele disse: não, quando eu voltar ela vai estar curada. E ele tinha tamanha fé em Maria de Nazaré e nos espíritos protetores que ele ia sem medo cuidar daquelas pessoas que precisavam, sem medo nenhum no coração de que os seus estariam protegidos. Então, essa capacidade do desapego que o ser humano tem, na hora que ele coloca o bem do outro em primeiro lugar, tudo aquilo que está ao seu redor se transforma. Isso é progresso, isso é evolução, isso faz parte da construção de um novo mundo, de uma nova era, de um novo momento para a vida de todos nós. E eu me despeço de todos, desejando a todos vocês que possam, de alguma forma, receber o consolo, o conforto, o carinho, o amor da espiritualidade maior. Que Jesus, esse amigo querido de todas as horas, esteja sempre presente na vida de vocês e que vocês possam, de alguma forma, construir um mundo melhor para vocês, baseado justamente no que nós podemos compartilhar aqui.
que isso seja útil, que isso seja, de alguma maneira, transformador na vida de todos. E que, de fato, nós possamos viver um mundo de uma nova era, onde o amor prevaleça, a compaixão, a caridade, a prática do bem e, acima de tudo, buscando também o conforto material que possa saciar, de fato, as nossas necessidades materiais, ao mesmo tempo, sem nos distanciar dessa evolução moral tão importante para o progresso do nosso espírito. Aqui vai o meu carinho, o meu abraço fraterno a todos vocês. Que Jesus, esse amigo querido, nos abençoe hoje, agora e sempre.